Nos anos 70, ele era um verdadeiro ídolo, rico, famoso, amado por multidões. Mas, no final, perdeu tudo: dinheiro, prestígio, a carreira e até mesmo a própria vida. O que aconteceu com Antônio Marcos? Como alguém que tinha tudo terminou de forma tão trágica? Hoje, você vai conhecer a história de um dos maiores galãs da música brasileira, um artista que conquistou corações, mas foi destruído pelo seu maior inimigo. Se você gosta desse tipo de história, já se inscreva no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. E fique até o final, porque a última revelação é a mais surpreendente de todas. Antônio Marcos Pensamento da Silva nasceu em São Paulo, no dia 8 de novembro de 1945. Filho de um alfaiate e uma costureira, ele veio de uma família humilde, com 8 irmãos. Desde cedo, precisou trabalhar para ajudar em casa. Passou por empregos simples, como office boy em um banco e vendedor em uma loja de sapatos. Mas o que ele queria mesmo era cantar. Ainda na escola, mostrava talento e era sempre escolhido para se apresentar nas formaturas. Mas, ao invés de estudar, ele matava a aula para ir ao cinema ou se reunir com amigos para tocar violão. Mesmo com dificuldades, conseguiu concluir os estudos, mas seu destino estava longe dos livros. A música o chamava. No início da carreira, Antônio Marcos integrou o coral Golden Gate e, em 1975, formou o grupo Os Iguais, com mais 3 amigos. Logo de cara, estouraram com a música A Partida. Mas Antônio queria mais. 2 anos depois, decidiu seguir carreira solo. Seu primeiro disco não foi um grande sucesso, mas o segundo... esse sim o colocou no estrelato. Ele gravou uma música de Roberto Carlos e explodiu nas paradas. Daquele momento em diante, ele se tornou um dos cantores mais populares do Brasil. Com uma voz inconfundível e um carisma arrebatador, ele ganhou ainda mais destaque ao lado de outros grandes nomes, como Paulo Sérgio e Vanderlei Cardoso, no programa Os Galãs Cantam e Dançam, apresentado por Silvio Santos. Foi nessa época que Antônio Marcos brilhou como nunca. Suas músicas emocionavam o público e ele se tornava um verdadeiro fenômeno. Em 1969, sua carreira atingiu um novo patamar quando venceu o prêmio de melhor intérprete no Festival de MPB da TV. Depois disso, não havia mais dúvidas. Antônio Marcos era um dos grandes da música brasileira. Ele acumulava sucessos e seu nome era sinônimo de romance e emoção. Entre suas canções mais marcantes estavam Menina de Trança e, claro, O Homem de Nazaré, que se tornou um verdadeiro hino. Mas Antônio Marcos não era apenas um cantor. Como compositor, sua música Como Vai Você foi um estrondoso sucesso na voz de Roberto Carlos. Seu talento o levou ainda para os palcos e as telas. Ele fez 4 peças de teatro e 5 filmes, sendo o primeiro Pais Quadrados, Filhos Avançados, de 1970. No cinema, ele brilhou intensamente, aparecendo em 5 produções em apenas 2 anos. Na televisão, ele também deixou sua marca. Em 1970, protagonizou a novela Toninho on the Rocks, da TV Tupi, e em 1979 atuou em Cara a Cara, da TV Bandeirantes. Era um artista completo, que conquistava fãs por onde passava. Mas, enquanto sua carreira ia de vento em popa, sua vida pessoal começava a ter altos e baixos. A fama trouxe muitas oportunidades para Antônio Marcos, mas também colocou sua vida pessoal sob os holofotes. Ele sempre foi um homem apaixonado, e seus relacionamentos eram constantemente acompanhados pela imprensa e pelos fãs. Sua primeira namorada famosa foi Martinha, uma das cantoras da Jovem Guarda. O romance durou 2 anos, mas foi com outra grande estrela da música brasileira que sua vida mudou completamente. Vanusa. Eles se conheceram em 1969 e logo foram morar juntos. Mas, naquela época, um cantor romântico como Antônio Marcos precisava manter a imagem de solteiro.
pois o casamento poderia acabar com seu status de galã. O relacionamento foi duramente criticado, e quando a notícia da gravidez de Vanusa veio à tona, o casal enfrentou um verdadeiro inferno. As fãs não aceitaram a ideia e passaram a hostilizar a cantora nas ruas. A pressão foi tanta que, durante um programa de TV, o casal foi massacrado ao vivo. Vanusa, assistindo de casa, passou mal e acabou perdendo o bebê. Ela estava grávida de 5 meses. O sofrimento foi tamanho que, diante da comoção do público, a opinião mudou. De vilões, passaram a ser chamados de o casal 20 da música brasileira. Em 1972, oficializaram a união e tiveram 2 filhas, Amanda e Aretha. Mas, apesar do amor, os problemas logo começaram. A carreira de Antônio Marcos exigia muito dele, e a pressão da fama pesava. O casamento com Vanusa durou apenas 4 anos. Em 1976, ele se casou novamente, dessa vez com a atriz Débora Duarte. O relacionamento trouxe ao mundo sua filha Paloma Duarte, que seguiu a carreira artística e se tornou uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira. Mas, assim como no primeiro casamento, a relação não durou. Após 4 anos juntos, eles se separaram. Antônio Marcos parecia estar sempre em busca do amor. Aos 39 anos, casou-se pela 3ª vez, agora com Rose, uma modelo 20 anos mais jovem. Dessa união nasceu Pablo Marcos. Mesmo com uma nova família, sua vida pessoal já começava a refletir os problemas que viriam pela frente. Nos anos 90, ele se preparava para um 4º casamento, dessa vez com Ana Paula, enteada de Roberto Carlos. Mas sua vida já não era mais a mesma. O brilho dos palcos começou a diminuir. Ele não lançava mais sucessos, os convites para filmes e novelas rareavam, e a situação financeira ficou cada vez mais difícil. Mesmo tendo ganhado muito dinheiro, Antônio Marcos nunca se preocupou em acumular riqueza. Ele tinha um coração generoso, doava grandes quantias a amigos em dificuldades, pagava jantares para desconhecidos e até presenteou um taxista com seu próprio carro após ouvir uma história triste em um bar. Mas sua generosidade e seu desapego com bens materiais acabaram cobrando um preço alto. Aos poucos, ele começou a perder tudo. Amigos do meio artístico se afastaram, contratos escassearam e, sem renda, sua vida começou a desmoronar. Para piorar, ele encontrou refúgio no álcool. O vício foi crescendo e ele se internou diversas vezes tentando largar a bebida. Mas cada tentativa de recuperação era seguida por uma recaída ainda pior. A situação se tornou tão grave que ele passou a faltar em shows e apresentações. Seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora era associado ao fracasso e ao escândalo. As portas que antes estavam abertas começaram a se fechar e, no momento em que mais precisava, quase ninguém estendeu a mão para ajudá-lo. A única pessoa que nunca o abandonou foi Vanusa. Mesmo após o fim do casamento, ela continuou ajudando Antônio Marcos como pôde. Quando ele não podia comparecer a um show, era ela quem subia ao palco para substituí-lo. Mas, infelizmente, nem mesmo essa ajuda foi suficiente para salvá-lo do caminho trágico que o aguardava. O tempo passou e Antônio Marcos já não era mais o mesmo. Seu corpo sentia os efeitos devastadores do alcoolismo. A voz que um dia emocionou o Brasil estava cada vez mais enfraquecida. Seus olhos, que brilhavam nos palcos, agora refletiam apenas tristeza e arrependimento. Mesmo fragilizado, ele tentou se reerguer. 1 ano antes de sua morte, gravou uma versão brasileira do tema do filme Ghost. Meu amor, meu sonho, o mundo é de nós dois. Durante a gravação, deu uma entrevista ao Fantástico e revelou uma experiência assustadora que viveu quando ficou em coma. Eu estava dentro de um lugar de vidro, todo fechado de vidro, cheio de tubo, amarrado. De repente eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar. E eu queria falar com ela, porque ela tinha sido minha mulher, foi minha mulher, uma pessoa maravilhosa, que eu amei muito.
Então eu queria falar com ela, dizer para ela obrigado. E eu sei que ela falava comigo alguma coisa, mas aí ela não estava olhando para mim lá fora, ela estava olhando para mim deitada. E eu então fiquei desesperado, porque eu falava, ela não respondia. Eu falei com a minha mãe não me respondeu. Eu vi um monte de médicos, tentei conversar com eles, não consegui. Aí o desespero ficou grande, porque então eu quis voltar para a cama. Pro teu corpo? Pro meu corpo, porque eu fiquei com medo do que estava acontecendo comigo. Eu falei, isso não, eu não pode ter dois. Aí eu não voltava pro meu corpo, então eu fiquei desesperado. Eu lembro que o cara que estava lá fora chorava, olhando pro que estava lá dentro, deitado na cama. Aí depois apagou tudo, aí eu não vi mais ninguém. Para ele, aquela foi uma prévia da morte. Seu estado de saúde só piorava. O vício no álcool o levou a uma crise hepática grave. No dia 5 de abril de 1992, o Brasil recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Antônio Marcos havia morrido, vítima de insuficiência hepática. Seu corpo não resistiu a anos de abuso e sua luta contra o alcoolismo terminou de forma trágica. O cortejo fúnebre reuniu centenas de fãs que acompanharam o último adeus ao cantor que marcou gerações. Mas um detalhe chamou a atenção. Um de seus filhos, Manuel Marcos, só teve a paternidade comprovada após a morte do cantor. Em 32 anos de carreira, Antônio Marcos lançou 14 álbuns, compôs dezenas de músicas, apresentou programas de televisão, fez teatro, cinema e novelas. Ele foi um artista completo, que viveu intensamente, mas que, no final, pagou um preço alto por suas escolhas. Hoje, sua voz continua viva em suas músicas. Clássicos como Como Vai Você e O Homem de Nazaré ainda emocionam aqueles que viveram sua época e conquistam novas gerações. Mas sua história também serve como um alerta. Um homem que teve tudo, mas que perdeu para seu pior inimigo, ele mesmo. E você, já conhecia essa história? Se assistiu até aqui, deixe seu comentário e conte qual a sua música favorita de Antônio Marcos. Se inscreva no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa trajetória cheia de emoção e tragédia.